Atenção! O vídeo a seguir se trata de uma brincadeira de 1º de abril. O que foi feito aqui foi uma brincadeira no estilo Forrest Gump, juntando fatos reais com uma ficção, uma história planejada para parecer uma realidade. Aproveite e se divirta com esse vídeo. Hoje eu decidi falar sobre a minha teoria a respeito das Copas do Mundo. São as Copas do Mundo de 1998 até 2014. Fica aí comigo e depois você me diz se faz algum sentido para você. Começando pela Copa de 98, que foi na França, supostamente essa foi uma Copa que, segundo essa teoria, era para ter sido ganha pelo Brasil. Não é que a França não tenha tido uma seleção muito boa, a seleção era ótima. Mas algumas coisas me deixaram encucadas desde aquela época, desde 98 eu já fiquei meio encucado. Acho que muitos brasileiros realmente ficaram encucados com a apresentação da seleção brasileira naquele jogo da final. A teoria indica o seguinte, que o Brasil ele tinha vendido essa final não só por dinheiro. A FIFA queria que a França ganhasse a Copa em casa. E como forma de pagamento, não só o dinheiro que foi dado, mas a FIFA teria prometido a Copa de 2002, a próxima Copa do Mundo, para o Brasil. Parece ainda tolice? Conforme você for analisando o resto da história, o resto da teoria, algumas coisas vão fazer um pouquinho mais de sentido para você, eu acredito que sim, mas vai juntando os fatos. A Copa de 2002, que o Brasil foi campeão de fato, aquela Copa não era para ser do Brasil. Assim como a Copa de 98 não era para ser da França, a Copa de 2002 não era para ser do Brasil. A equipe que estava muito melhor preparada e que parecia ter tudo para ganhar essa Copa de 2002 era a Alemanha. Aliás, a Alemanha não só estava muito bem preparada para ganhar essa Copa, como, acredite se quiser, mas Oliver Kahn, que foi o ícone daquela Copa, o Oliver Kahn era o goleiro da Alemanha. A Alemanha só tinha levado um gol até a final da Copa do Mundo de 2002. E entre os destaques assim do Oliver Kahn não estava só as grandes defesas. Ele ainda foi premiado naquela Copa como o melhor jogador da Copa e o melhor goleiro da Copa. Então você imagina, existe o prêmio de melhor goleiro e existe o prêmio de melhor jogador, o destaque da Copa. O Brasil foi campeão, mas o destaque da Copa foi o Oliver Kahn. Ele levou um gol na Copa inteira e na final ele levou 2 gols do Brasil. Ainda que o primeiro gol foi um gol muito estranho. Uma defesa que era para o Oliver Kahn ter feito fácil. Um chute do Rivaldo, o Oliver Kahn bateu roupa e no rebote o Ronaldo, fenômeno, conseguiu aproveitar e fez o primeiro gol do Brasil. Um gol que ficou muito suspeito, muito estranho na minha opinião. Pelo fato da Alemanha ter sido a seleção com a melhor campanha, eu acredito que aquela Copa não era para ser do Brasil, era para ser da Alemanha. Só que um detalhe importante era a bola de neve que isso ia começar a se transformar. Porque assim, se a França fosse para a final com o Brasil tinha a Copa ganha e ficava elas por elas. O problema é que quem foi para a final foi a Alemanha, que estava muito bem preparada para aquela Copa. E com isso, para a Alemanha ser convencida a perder aquela Copa, a FIFA teria que prometer uma Copa para ela também. E aí é que começou a criar essa bola de neve. O correto seria já ganhar a próxima Copa do Mundo, mas isso ia ficar muito em evidência. Mas o que me leva a acreditar que aquilo ali tinha alguma coisa, a Alemanha talvez estivesse se segurando para não fazer um gol. E o primeiro gol do Brasil era como se a seleção da Alemanha estivesse pensando que talvez se fosse de outra forma, esse gol não sairia. E aí teve o azar de sair o segundo, que foi um gol muito bonito, um gol muito bem feito, muito bem trabalhado em equipe. E aí começa uma coisa que parece que os deuses do futebol, eles perceberam que esse tipo de falcatrua não seria mais aceita. Por quê? Note que a partir desse momento, a França foi a primeira campeã, supostamente comprando a Copa de 98, certo? Porque isso daqui é uma teoria, não é um fato, né? A França foi campeã comprando a Copa de 98. Em 2002, a França saiu na primeira fase. Agora, você acredita que isso é uma coincidência? Passando agora para a Copa de 2006, se a FIFA tivesse dado já direto para a Alemanha essa Copa, ia ficar muito suspeito isso. Então, o que a FIFA decidiu?
a gente precisa colocar outro campeão e isso teria sido facilmente resolvido. Deixa a Copa rolar do jeito que deve ser, porque aí vai ser uma Copa legítima. Todo mundo vai baixar um pouco a poeira a respeito de resultado manipulado e a gente fica isento disso. Eles esquecem, em 2010 a gente volta com a Copa planejada já para a Alemanha. Mas não, a FIFA tinha outros planos para essa Copa de 2006. Eles precisavam de alguma seleção que tivessem 3 títulos. Isso porque o Brasil, em 2002, ele ganhou o 5º título mundial. Ele precisava de alguém que tivesse 3 títulos para ganhar o 4º e chegar próximo do Brasil, porque senão a disputa ia ficar um pouquinho mais distante e injusta. Com exceção da Alemanha, somente a Itália tinha 3 títulos. Para não esperar muito para outra seleção chegar mais próxima do Brasil, eles decidiram dar a Copa para a Itália em 2006. Aí entra uma coisa interessante. O Brasil, entre as seleções que foram campeãs, eu falei agora há pouco a respeito da França, que foi campeã em 98 e que em 2002 acabou ficando em último lugar do seu grupo, foi eliminada na primeira fase. E de 2002 para 2006 seria a vez do Brasil. Mas por algum motivo, eu não sei se porque a Copa de 98 era legítima para o Brasil e ele não ganhou, o Brasil não foi eliminado na primeira fase. Mas notem que de 98 até 2014, os campeões sempre saem na primeira fase. Repara isso. Isso é uma espécie de maldição dos campeões, sabe? Na próxima Copa, sai na primeira fase. Isso acontece em todas, só não aconteceu com o Brasil em 2006. A sorte da Itália foi o seguinte: em 2006 teve aquele escândalo da manipulação de resultados no campeonato italiano. Só que o processo foi iniciado mais ou menos por volta de maio de 2006. Foi comprovado realmente que alguns times tinham sido beneficiados lá. Foi roubado. Vamos ser bem justos e honestos. Tanto que alguns times grandes chegaram a ser rebaixados para a segunda divisão, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Depois vocês pesquisam aí a respeito dessa vergonha que teve, da manipulação de placares. Só que a Copa do Mundo, ela começou em junho de 2006. E esse processo foi aberto em maio de 2006. Então, até a final da Copa de 2006 não tinha dado tempo ainda de rolar tudo isso. Em 2010, o que acontece? Na próxima Copa, você vê que a Itália sai na primeira fase também, assim como a França em 2002. Em 2010, o certo seria a Alemanha já ganhar logo esse título e acabar com tudo. Com o escândalo que teve na Itália, do futebol italiano, não sei se vocês lembram disso ou se vocês sabem disso, mas o futebol italiano, ele era visto mundialmente como uma referência. A FIFA precisava de um outro centro de atenção. E onde que era esse outro centro de atenção? Depois de 2006, depois desse escândalo aí que teve no futebol italiano, as atenções começaram a ser voltadas para onde? Para a Espanha, futebol espanhol. Até hoje, a atenção maior do futebol no mundo é para o futebol espanhol, para o campeonato espanhol. O que eles queriam fazer? Eles queriam colocar a Espanha para ganhar essa Copa de 2010 e trazer uma atenção maior para a Espanha. Foi por isso que a Alemanha não ganhou a Copa de 2010, que já era para ter sido dela, né? Então, em 2010, a gente sabe que a Espanha ganhou de 1-0 na final da Holanda. A Espanha também, na Copa de 2014, não escapou da maldição dos campeões. Ela também saiu na primeira fase. Aliás, essa Copa de 2014 tem alguns detalhes que eu preciso me aprofundar um pouquinho mais. Primeira coisa que você deve observar é o seguinte: a Espanha ganhou de 1-0 da Holanda, dos Países Baixos, né, na Copa de 2010. Quando foi em 2014, por infortúnio da Espanha, ela caiu no grupo da Holanda, dos Países Baixos. E os Países Baixos, o que acontece? O primeiro jogo, por ironia, era entre essas duas seleções que fizeram a final. Não o primeiro jogo da Copa, o primeiro jogo do grupo. Era entre Países Baixos, Holanda, né, e a Espanha. Só que o que aconteceu? A Espanha chegou com aquele clima de que é o primeiro jogo da fase de grupos. E pelo jeito, os Países Baixos não chegaram com essa mesma atitude. Eles chegaram com a atitude do seguinte: a gente perdeu lá na final de 2010 porque fomos obrigados. Agora a gente vai fazer uma nova final, mas para valer. Agora que a gente vai ter o jogo normal que vai mostrar para vocês como que era para ter sido o resultado lá. Essa parece ter sido a atitude dos Países Baixos. E com isso, o que aconteceu?
vergonhosamente, a Espanha leva uma goleada. A Espanha, então, ela perde por 5-1 dos Países Baixos. Parece que a Espanha caiu nessa maldição aí dos campeões, né? A Espanha ficou em terceiro lugar no grupo, acabou saindo realmente na primeira fase da Copa de 2014, enquanto a Holanda seguiu adiante. Outra coisa que eu preciso comentar com vocês, na Copa de 2014, que já era a Copa que já estava planejada, foi demorado o prêmio, a retribuição para a Alemanha, mas que já estava planejado para a Alemanha. Nessa Copa, preste atenção nos seguintes fatos, nas rodadas, nas partidas jogadas pela própria Alemanha. O primeiro jogo da Alemanha foi contra Portugal. Portugal de Cristiano Ronaldo. E a Alemanha ganhou de 4-0. Pois é, não foi só o Brasil que fez feio diante da Alemanha, né? Claro que a derrota de Portugal também foi bem menor. Só que, se você prestar atenção no grupo da Alemanha e de Portugal, você vai ver, na primeira rodada foi esse placar. Na segunda rodada, a Alemanha pega a Gana e ela empata com Gana. Isso aconteceu pelo seguinte fato. A FIFA achou que Gana não era uma equipe que teria tanta potência para bater de frente com a Alemanha. Então ela combinou o resultado com Portugal, mas com as outras duas seleções do grupo G, ela não combinou. Então a Alemanha empatou com Gana. E depois, na terceira rodada, na última rodada desse grupo, a Alemanha pegou os Estados Unidos e ganhou de 1-0 apertado. Veja bem, nas oitavas de final, a Alemanha pegou a Argélia, que provavelmente na cabeça da FIFA também não ia dar tanto trabalho assim para a Alemanha, o que não foi o caso. A Alemanha ganhou de 2-1 nas oitavas de final. Aí, seguindo para as quartas de final, a Alemanha já pegou uma seleção muito mais forte, pegou a França. A França já era uma equipe que não dava para você esperar que a Alemanha simplesmente ganhasse fácil. Então, aquele resultado teve que ser manipulado. A França, diferente do Brasil, não pode ficar tão claro para as pessoas que esse jogo era manipulado. Falando ainda das quartas de final, que foi o jogo entre Brasil e Colômbia, o Brasil ganhou de 2-1. Se você parar para analisar o jogo contra a Colômbia, você vê que claramente já era algo que era meio que combinado. Nós temos que desfalcar o Brasil para o próximo jogo, para meio que justificar a derrota para a Alemanha. O Thiago Silva tem cartão amarelo, ele pode ficar suspenso se ele receber o segundo. E aí ele recebeu o segundo, mas foi até uma coisa meio que planejada e tal. Mas aí o Brasil passa para a próxima fase, a semifinal contra a Alemanha, que foi aquele jogo horrível para a seleção, aquele jogo maravilhoso para a seleção alemã. Esse jogo seria tão inesquecível, ficaria tão na memória de todo mundo, que talvez vocês não tenham percebido. Nos Jogos Olímpicos em 2016, que também foi aqui no Brasil, a Alemanha fez uma singela homenagem. A Alemanha foi jogar a final contra o Brasil. E a Alemanha entrou simplesmente da seguinte forma. Reparem no seguinte, os jogadores que entram, eles entram, os dois primeiros, pelo menos, são a seguinte sequência. O capitão do time e logo atrás o goleiro. O goleiro da Alemanha, obviamente, era o número 1. Agora, quem é o capitão? Qual é o número da camisa do capitão da Alemanha nesse jogo? Repara aí. Ó que sacanagem, velho. Era o número 7, mano. 7-1. Será que só eu reparei isso? Não, tá de brincadeira, mano. E ainda pra ficar bem gravado, o último jogador que chega na seleção alemã, que entra em campo, é o número 17, 1-7. Mano, não. É palhaçada, isso nunca vai ser esquecido, sabe? Isso foi 2 anos depois. Então só pra você ver como um 7-1 vai influenciar o resto da vida, vai assombrar o resto da vida. Pode ser uma coincidência, mas só de ver o número 7 e o número 1, a gente já fica assustado. Não, que isso? De novo não. Mas brincadeiras à parte, na final da Alemanha com a Argentina, a Alemanha tinha que ganhar. Os argentinos não são muito conhecidos por serem pessoas tão receptivas a placares assim, a perder, por assim dizer.
A Argentina não estava confortável com a ideia de ter que perder. Mas uma das provas que a Argentina foi obrigada a perder essa Copa de 2014 é a seguinte. Repara no momento em que o Higuaín recebe uma bola. A bola foi por engano para ele. Ele ficou na cara do gol. O Higuaín é um jogador que sabe fazer gol, cara. Aí de repente, quando ele pega a bola, eu acho que ele ficou meio sem reação porque ele não podia sair jogando tudo que ele sabia. Olha o que ele faz com a bola nesse momento. Agora me diga, tem cabimento você acreditar que o Higuaín realmente fez isso? Simplesmente jogando na raça argentina? Não tem como, cara. Isso não me convence. Na hora ele se assustou com a situação ali. Poderia até ter pensado em fazer um gol e depois a Argentina deixava empatar, deixava virar e tal. Mas não, na hora, ele não teve tempo de ficar planejando. Foi uma coisa surpreendente e ele simplesmente faz esse lance vergonhoso. Outra coisa que acontece, que os argentinos fazem como protesto, se você reparar, quando os argentinos recebem a medalha de prata, você pode ver que os jogadores tiram a medalha de prata, porque eles sentem que aquilo ali não era para eles. Era para a Argentina ter sido campeã da Copa de 2014. Aqui no Brasil, você imagina o que seria para a Argentina chegar na casa do Brasil e ser campeã? A revolta que eles tiveram foi essa. Repare nessas coisas e me diga se não faz sentido. Com isso, terminou o ciclo das Copas do Mundo manipuladas. Mas ainda, chegando em 2018, eu preciso falar de mais uma coisinha na Copa de 2018. Lembra da maldição dos campeões? Adivinha só se a Alemanha não saiu na primeira fase. Quem é que não lembra de que a Coreia do Sul acabou com a esperança da Alemanha? A Coreia do Sul ganhou de 2-0 da Alemanha. Em 2018, já foi uma Copa, já foi jogada à vera, por assim dizer. E, por coincidência, a mesma equipe que foi campeã há 20 anos atrás, que foi a França, em 98, foi campeã em 2018 também. Agora, será que a França, que começou tudo isso na Copa de 98 e que foi a primeira a cair na maldição dos campeões em 2002, será que em 2018 eles foram campeões para em 2022, 20 anos depois, eles acabarem com a maldição dos campeões? Me diz aí o que você acha. Você acha que a França vai cair na primeira fase, na próxima Copa, em 2022? Se o coronavírus deixar, né, ter Copa? O que você acha dessa teoria? Você acha que tem alguma coisa a ver, que tem algum sentido? Ou você acha que não faz sentido, que é tudo mera coincidência? Obrigado por ter assistido esse vídeo, um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.